Se você acompanha o meu trabalho, sabe que eu conto histórias e que isso é algo que me faz muito feliz. Contar, ou melhor, escrever uma história é um processo que usa muita criatividade e isso as crianças têm de sobra. Pensando nisso, como seria se as crianças escrevessem as próprias histórias? Eu sou a Fafá do canal Fafá Conta e hoje eu vou trazer um guia básico para que vocês, adultos, possam ensinar as crianças a se tornarem autoras de uma enxurrada de histórias. Essa experiência, acredite, será marcante para elas e para toda a família. Vamos lá? Contar histórias é uma forma de transmitir conhecimentos, ampliar visões de mundo, nos proteger de inúmeros perigos, estabelecer relações de empatia e a lista é imensa. Crianças gostam de ouvir histórias, mas elas também são excelentes contadoras. Ou eu tô mentindo? Elas costumam fazer isso quando estão brincando ou interagindo com amigos ou com a família. Esse faz de conta, imaginado por elas, é fundamental para o seu desenvolvimento. Entendido isso, esse guia intensivo de escrita criativa é apenas uma maneira de estruturar o que elas já fazem naturalmente e com muita qualidade. Mas antes, saiba que as dicas desse vídeo são bem básicas. Ou seja, eu não me inspirei diretamente num livro ou manual específico de escrita. Vamos partir do princípio. Geralmente, uma história consiste numa sucessão de acontecimentos ligados entre si por causas e consequências e inseridos num tempo e espaço específicos. Ufa! Vou até repetir. Uma história consiste numa série de acontecimentos ligados entre si por causas e consequências e inseridos num tempo e espaço específicos. Poxa, mas eu tenho que ensinar isso para criança? Não, eu só tô falando dessa estrutura para que a gente tenha um ponto de partida. Imagina esse exemplo aqui, ó. Muito tempo atrás, Chapeuzinho Vermelho foi levar doces para a vovozinha. Ela caminha pelo bosque e encontra o lobo que propõe uma competição para ver quem chega antes na casa da vovó. Chapeuzinho, sem saber, acaba pegando o caminho mais longo, enquanto o lobo pega um atalho, chega antes e devora a vovó. Chapeuzinho chega depois e, bom, o final vocês já estão cansados de saber, né? A história da Chapeuzinho se passa muito tempo atrás. É o tempo. E em lugares específicos, a casa da garota, a floresta e a casa da vovó. Ao apostarem em quem chega antes, causa, Chapeuzinho pega o caminho mais longo, já o lobo pega um atalho, chega primeiro e devora a vovó. Consequências. Pobre da vovó e da Chapeuzinho Vermelho. Com essa estrutura básica e vários ingredientes, a gente já pode começar a criar nossa história. Primeiro ingrediente, personagens. Pode ser alguém da família, ou um animal de estimação, ou um bicho de pelúcia, ou até um garfinho. Por que não? As personagens da minha história serão Cocada e Paçoca, as minhas cachorras. O segundo ingrediente consiste no início da história, no qual os personagens estarão num estado de normalidade. Era uma vez um castelo onde vivia Branca de Neve. Até aí, tudo normal, certo? O início da história que eu vou criar será assim. Num dia calmo e ensolarado, Cocada acordou, se espreguiçou, bebeu água e foi dar uma lambida de bom dia na paçoca. De repente, um acontecimento inesperado tira o personagem ou os personagens daquele estado de normalidade. Cocada olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para cima, olhou para baixo e... cadê a paçoca? Aonde foi que essa danada se escondeu? Percebeu como a Cocada estava tranquila até surgir um conflito na história? O conflito é o nosso terceiro ingrediente e ele pode levar os personagens aos caminhos mais inusitados que a criança escolher. Aqui não tem limites, é hora de as crianças darem asas à imaginação. O próximo ingrediente da nossa história será o desenvolvimento, que acontecerá por uma série de causas e consequências que eu falei agora há pouco. Ela deve estar dormindo embaixo da cama dos meus humanos, pensou a Cocada. E lá foi ela fuçar embaixo da cama. Não, ela não tá aqui. Será que a Paçoca tá no quintal brincando com os passarinhos?
E lá foi ela investigar o quintal. Oi, seu passarinho, você viu a paçoca por aí? Perguntou a cocada. Piu, 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 piu. Em cima do telhado? Não, seu passarinho, a paçoca não sabe voar. Obrigada mesmo assim. E continuou a procurar. Pera lá, a cocada perguntou pro passarinho onde estava a paçoca e ele respondeu em passarinhês e mesmo assim a cocada entendeu? Ei, não olhem pra mim com essa cara. Eu só tô relatando tudo que a cocada contou pra mim depois. Bom, voltando ao desenvolvimento da minha história. Depois de tanto procurar, a cocada ouviu um psiu. Era a paçoca que estava enfiada num buraco dentro do jardim. O que você tá fazendo aí nesse buraco, paçoca? Você não é tatu? É? Quis saber a cocada. Fala baixo, sussurrou a paçoca. Eu tô me escondendo do trovão. Um outro ingrediente da criação de histórias que eu gosto muito é a quebra da expectativa, gerando uma surpresa que pode causar boas risadas. Trovão? Ai, com esse nome, até eu fiquei com medo. Trovão é o cachorro do vizinho? Perguntou a cocada, que também já estava querendo se enfiar no buraco junto com a paçoca. Foi então que as duas ouviram um som, mais um som, que fez a paçoca se encolher ainda mais dentro do buraco. Ai, que som era esse? O que eu ouvi dizer é que aquele som longo e agudo ficou gravado na memória das duas. Era um som que fazia assim, ó. O desenvolvimento da história pode caminhar para um momento chave ou clímax, o nosso sexto ingrediente. Lembra quando a Dorothy abre as cortinas para conhecer o Mágico de Oz? Ou quando a Branca de Neve dá a mordida na maçã? Para resumir, os personagens que a criança criou viverão uma série de aventuras até chegar no momento chave, no qual o conflito será resolvido e eles poderão voltar àquela situação de normalidade do início. Paçoca, você tá querendo me dizer que Trovão é um gato e que você tem medo de gatos? Perguntou a cocada sem entender nada. Não, eu não tenho medo do Trovão, respondeu a paçoca. Eu só tô me escondendo porque ele tá me chamando pra brincar. Ai, eu queria ficar aqui de boa, com meu ossinho de borracha. E chegamos a um novo ingrediente, o final, que acontece após o clímax e pode ser resultante das ações dos próprios personagens ou de fatores externos, como as ações de uma fada madrinha. Dorothy bate os sapatinhos de Rubi e volta para o Kansas. O caçador salva Chapeuzinho Vermelho e a vovozinha. Você acha que na história que eu contei, a cocada também se escondeu do Trovão? Ou ela quis brincar com ele e deixou a paçoca lá quieta com o ossinho de borracha? Eu vou deixar esse final em aberto, que pode ser bem interessante para gerar aí uma boa conversa depois da história e também para estimular a imaginação e a criatividade. O que será que aconteceu depois? Mas é importante que as histórias tenham um final, principalmente para despertar nas crianças um sentimento de segurança e conclusão. Mas como assim, Fafá? Você tá falando que é importante o final e tá dizendo que deixou o final em aberto? Bom, a gente concluiu, deu um final para aquele conflito, o sumiço da paçoca. A cocada encontrou a paçoca, descobriu por que ela estava escondida e encerrou-se assim. Mas nada impede que depois dessa conclusão, a gente abra aí uma nova possibilidade para a continuidade da história, para deixar que a criança use a imaginação e a criatividade para o que vem depois. E eu tava quase me esquecendo de um ingrediente bem bacana, assim, um ingrediente secreto que faz aquela receita ficar ainda mais saborosa: os desenhos. Imagina só, um desenho da paçoca enfiada no buraco, ou da cocada conversando com o passarinho. Uma história, inclusive, pode ser criada sem nenhuma palavra, só com os desenhos. Você pode contar para a criança o que entendeu a partir dos desenhos que ela fez, ou deixar que ela mesma narre a história que desenhou. Então, não é simples e divertido inventar as nossas próprias histórias? Agora que você já conhece essas dicas, é hora de passar a tocha adiante para os seus filhos, seus alunos, seus sobrinhos, seus netos.
Ah, e antes de terminar, eu quero agradecer especialmente a Isa, que escreveu, ilustrou e me deu de presente um poema chamado A Fafá é Assim. Obrigada, Isa. Eu amei ter recebido seu livrinho. Um beijo enorme e boas histórias!